Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Vamos então a mais uma aula sobre potenciação. Nesta aula veremos potenciação com expoente inteiro negativo. Vamos começar com um exemplo aqui, ó. 10 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado ao cubo. Usando a propriedade de potenciação de mesma base, para a divisão nós fazemos o quê? Repetimos a base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Lembrando que eu tenho que manter a mesma ordem aqui. O 2 vem primeiro, então ele também vem primeiro aqui. Repetindo a base. 2 menos 3, você tem 2 e deve 3, fica devendo 1. 10 elevado a menos 1. Mas expoente negativo, estranho, né? Como é que resolve isso? Como é que é isso? Então veja bem, ó, vamos voltar aqui. Ó. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. 10 elevado ao cubo é igual a 1000. 10 vezes 10 vezes 10. 1000. Então vai ficar 100 dividido por 1000. Se eu fizer em formato de fração, fica até melhor para visualizar. Ó, 100 dividido por 1000. Igual, que é a mesma coisa, tá? Fração também é uma divisão. Aqui, ó, eu tenho 2 zeros em cima e posso cortar com 2 zeros embaixo. Significa que eu vou dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Com isso, eu não perco o valor da fração. São frações equivalentes. Então, corto um zero em cima, corto um zero embaixo. Quer dizer que eu dividi por 10 em cima e embaixo. Corto mais um zero e mais um zero, dividi por 10 de novo em cima e embaixo. Quer dizer que eu dividi por 100. Então, sobrou aqui 1 em cima e o 10 embaixo. 1/10. Então, olha só. Aqui, ó, este cálculo aqui da divisão é a mesma ideia aqui da propriedade que fizemos. Então, o resultado de 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Vale ressaltar que embaixo de qualquer número é o número 1. Ó. Se eu colocar o número 1 aqui, não vai mudar nada, porque o número 1 é elemento neutro. Então, veja que, olha só o que aconteceu. O número 1 que estava embaixo passou a ficar em cima, e o 10 a menos 1 que estava em cima está aqui embaixo, só que agora o expoente é positivo. Não tem nada aqui, lembra que é o número 1? Então, quer dizer, para calcular, para transformar uma potência de expoente negativo, eu faço o quê? Inverto a base e aí o expoente se torna simétrico, ou seja, eu troco o sinal, ó, sinal oposto. Ele era negativo, vai ficar com sinal positivo. Tá bom? Vamos ver de uma outra forma agora também, observando um padrão. Eu vou começar aqui de baixo, porque eu vou diminuir, tá? 10 elevado ao cubo. Lembra, em aulas anteriores nós vimos o padrão da base 10. É o expoente aqui, o número que está no expoente será a mesma quantidade de zeros que vai depois do número 1. Então, 1000, ou 10 vezes 10 vezes 10. Cada vez que eu multiplico por 10, aumenta um zero aqui. Se eu tirar 1 do expoente, lembra que nós já vimos também de que a base ela mostra como o número aumenta ou diminui, e o expoente indica quantas vezes o número vai aumentar ou vai diminuir conforme a base. Então a base é 10, ó, vou tirar 1 do expoente, vai dividir por 10. Se eu aumentar no expoente, vai aumentar 10 vezes. Então aqui, tirando do expoente, vai dividir por 10, vai ser 1/10. 1000 dividido por 10 igual a 100. Tira 1 do expoente, 100 dividido por 10 igual a 10. Tira 1 do expoente, ficou 10 elevado a 0. 10 dividido por 10 igual a 1. Tira 1 do expoente, não tem nada. Se eu tirar 1, vou ficar devendo. Então, 10 elevado a menos 1. Lembra que é 1/10? 1/10 de 1. Está aqui, ó, 1/10. Deixa eu colocar um tracinho para não misturar. Tira 1 do expoente, ó, já estava devendo 1. Se tirar 1, passa a ficar devendo 2. Então, 10 elevado a menos 2. 1/10
de 1/10 é 1/100. Tira 1 do expoente, 10 elevado a menos 3 agora. Estava devendo 2, tira 1, vai ficar devendo 3. 1/10 de 1/100 é igual a 1/1000, e assim por diante. Percebe que de um para o outro está diminuindo 10 vezes. Também podemos escrever 1/100 assim, ó. 1 continua aqui. O 100 posso escrever como 10 ao quadrado. O 1000 posso escrever como 10 elevado ao cubo. Então, olha só. 10 elevado ao cubo aqui, ó, embaixo, se não tem nada, é o número 1. Quando foi para 10 elevado a menos 3, olha o que aconteceu. O 1 que estava embaixo passou a ficar em cima, e o 10 a menos 3 se tornou positivo aqui o expoente, ó, 10 elevado ao cubo. A mesma coisa aqui o quadrado, ó, embaixo é o número 1. Quando passou a ser negativo, inverteu. Então inverte a base e o expoente fica com sinal simétrico. Vamos fazer agora com a base 2. Ó. Por exemplo, começando aqui em ordem decrescente, a partir de 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta é igual a 32. Se eu tirar 1 do expoente, o resultado vai diminuir conforme a base. A base é 2, aumentou no expoente, dobra o resultado. Diminui no expoente, então é metade do resultado. Metade de 32 é 16. 2 elevado ao cubo, metade de 16, 8. 2 elevado ao quadrado, estou diminuindo de 1 em 1. 2 elevado ao quadrado, metade de 8, 4. 2 elevado à primeira potência, metade de 4 é 2. 2 elevado a 0, metade de 2 é 1. 2 elevado a menos 1, ó, continua a tirar de 1 em 1 no expoente. Metade de 1 é meio. 2 elevado a menos 2. Metade de meio é 1/4. Se você ficou na dúvida aqui, ó, vamos ilustrar aqui do lado. Fazer uma representação pictórica. Eu tenho um inteiro. Se eu pegar esse inteiro e dividir pela metade, quer dizer que eu vou dividi-lo em duas partes iguais. Cada uma delas vai valer uma metade. Se eu pegar o mesmo inteiro agora, está dividido pela metade. Agora eu vou dividir esta metade em 2 pedaços iguais. Dividir pela metade de novo. Faço a mesma coisa com todos os pedaços, ó. No total ficaram, então, 4 pedaços. E se eu pegar um desses 4, 1/4. E se eu continuar, ó, observe que, fazendo aqui em 4 pedaços, se eu pegar a metade deste 1/4, ó, eu vou fazer a mesma coisa com os outros pedaços. Vou ter 8 pedaços no total. E se eu pegar um desses 8, 1/8. E é a metade de 1/4. Se eu continuar, eu dividir a metade de novo, virarão 16 pedaços, com o tamanho da metade desse 1/8. E um pedaço será um 16avos e assim por diante. Então aqui observe de novo, fazer aqui, ó, 2 elevado a menos 3 igual a 1/8, que é a metade de 1/4. Olha só, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Quando o expoente ficou negativo, 2 elevado a menos 3, olha o que aconteceu, ó, inverteu. Este 8 aqui eu posso escrever como 2 elevado ao cubo. Este 4 como 2 elevado ao quadrado. Tá vendo? Então, inverte a base e o expoente fica simétrico. Vamos a mais alguns exemplos. 6 elevado a menos 2. Então vai ficar aqui embaixo, seria o número 1, não tem nada, então é 1, elemento neutro. Inverte, quando eu inverto, planta bananeira aí, o expoente se torna simétrico, ou seja, era negativo, fica positivo. E agora posso resolver 6 ao quadrado igual a 36. Então fica 1 sobre 36. Mais um exemplo aqui, ó.
7 décimos elevado, então eu tenho que colocar no parênteses, elevado a menos 1. Então, inverte a base, o 10 estava embaixo, fica em cima, o 7 estava em cima, fica embaixo, e o expoente aqui se torna simétrico, ou seja, positivo. Fazendo de outra forma, ó, embaixo seria o número 1, não é verdade? Então, ó, expoente negativo inverte o 1 que estava em cima, estava embaixo, fica em cima. E este aqui fica embaixo. Lembra de multiplicação, divisão de frações? Mantém a de cima e multiplica pela de baixo invertida. Então vai ficar 1 vezes 10, 10. E aqui não tem nada, é 1 vezes 7, 7. Aqui seria o número 1, ó, não tem nada, então é expoente 1, mas não precisa, tá? Então veja que é a mesma ideia. Então, se aparecer um número racional, em forma de fração, basta você inverter a base. O denominador vira numerador. O numerador vira denominador e é mais prático assim, tá legal? Vamos aqui a mais um exemplo, o último exemplo. É 2/5 elevado a menos 2. O expoente é negativo, então, para resolver, eu preciso que ele fique positivo. O que eu faço? Inverto a base, automaticamente o meu expoente fica com sinal simétrico. Estava negativo, vira positivo. E aqui, se eu quiser resolver, o expoente 2 vai se distribuir para todo mundo aqui. 5 ao quadrado, 2 ao quadrado. Se quiser resolver direto também pode, sem problema. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado igual a 4. Então fica este 2/5 elevado a menos 2 é igual a 25 quartos. Tá legal? Então até a próxima aula em que nós falaremos de potenciação com expoente racional. Até lá!